cursistas, olá! Dando continuidade ao estudo da concepção de Popper sobre a ciência, veremos hoje alguns aspectos relativos à falsibilidade e ao problema da base empírica. Em primeiro lugar, é preciso não perder de vista que o argumento de Popper é construído em um diálogo e crítica com uma importante tradição da filosofia da ciência do fim do século XIX e começo do século XX, o convencionalismo. Tradição em boa medida inaugurada por Pierre Durand e Henri Poincaré. O ponto de partida da questão é: assumindo que enunciados básicos existem e são falseáveis, no primeiro momento dessa formulação, de que forma é possível aplicar o critério de demarcação a sistemas teóricos? Responder a isso exigirá uma decisão metodológica e uma análise lógica dos sistemas falseáveis. O ponto de partida do convencionalismo é um certo espanto diante da bela simplicidade com que o mundo se apresenta nas leis da física. Em primeiro lugar, afirmar a simplicidade com que o mundo se revela nas leis da física significa recusar a teses realistas de que essa simplicidade é a estrutura, ou a forma da estrutura, de fato encontrada no mundo, a qual estaria sobre uma aparente complexidade da natureza. A própria formulação kantiana, mostrando como os conhecimentos empíricos dependem de conhecimentos a priori, fundados exclusivamente no sujeito, já aponta para uma recusa dessa tese realista radical. Mas, para o convencionalista, não se trata de entender que a natureza é simples em si mesma, ou que sua simplicidade depende de elementos transcendentais de alguma forma aplicados ao mundo. Trata-se, para o convencionalista, que, de fato, a natureza é complexa e as leis da natureza são livremente escolhidas por nós. Mas é preciso tomar cuidado para não se tomar como similares às posições convencionalistas e a de Popper. Para o convencionalista, não há falsibilidade. As leis não são falseáveis pela observação, porque a observação é determinada por essas leis. De fato, é preciso reconhecer aqui um papel positivo dessa concepção convencionalista de ciência e da relação entre teoria e observação. É o convencionalismo que começa a apontar as falhas do indutivismo e a revelar a importância de nossas ações e operações para determinar a descoberta científica. Embora para Popper o convencionalismo seja um sistema defensável e bem estruturado, ele deve ser recusado, uma vez que ele procura encontrar uma certeza final, um conhecimento alicerçado em bases definitivas, o que é possível, como vimos na unidade anterior, por exemplo, pela interpretação dos axiomas como um conjunto de definições implícitas. Se, de acordo com Popper, o convencionalismo como falsibilidade podem conviver em tempos de paz, em tempos em que a ciência não se depara com problemas, quando o campo científico se encontra em conflito, ou seja, quando as teorias começam a apresentar problemas, essas duas concepções se tornam inconciliáveis, uma vez que, diante da crise da ciência, o convencionalista tentará, tanto quanto possível, se agarrar ao modelo teórico vigente, tentando salvá-lo do experimento falseador da teoria. Ao contrário, um partidário de Popper cultivará esse experimento falseador como aquilo que pode levar a uma mudança na teoria, a qual deverá dar conta do experimento falseador. Se para o convencionalista a melhor teoria é aquela que se apresenta mais simples, com as mais simples definições implícitas, para o adepto do falsificacionismo, a melhor teoria é aquela que melhor resistir aos testes, isso é, aquela que melhor resistir à refutação por experimentos falseadores. O nó aqui é que, para Popper, a disputa entre ele e o convencionalista não pode ser decidida em termos teóricos. Ela deverá ser decidida por uma escolha metodológica. Por exemplo, um convencionalista aceitará que novas hipóteses sejam introduzidas no sistema vigente para salvá-lo da refutação ou da observação que escapa às suas predições, ou mesmo sustentará a possibilidade da existência de um sistema axiomático que corresponda de fato à realidade. E aqui, nesse ponto, basta que esse sistema seja possível. Assim, é possível ampliar o sistema teórico de forma a mantê-lo e fazer com que ele abarque o experimento que antes contradizia a teoria, fazendo com que a noção de falsibilidade seja algo inútil para a ciência.
Ainda que tanto falsificacionista como convencionalista comunguem de uma noção cumulativa de ciência. Nos dois casos, a ciência é concebida como um empreendimento em que as etapas seguintes explicam mais do que as etapas anteriores. A revisão da teoria para o convencionalista faz com que ela se amplie e abarque a observação que a contradizia. E para Popper, a teoria que substitui a teoria vigente deve explicar tudo o que a teoria vigente explica e mais aqueles eventos que escapavam à sua explicação, as observações que falseavam a teoria. O ponto para Popper é que as objeções feitas pelo convencionalista a seu sistema são irrefutáveis. Por isso é preciso que a decisão entre o falsificacionismo e o convencionalismo seja de outra ordem. Não se trata para Popper de aplicar o critério de demarcação a um conjunto de enunciados, ou melhor, não se trata de deduzir pela forma lógica de um conjunto de enunciados se ele é falseável ou não. Isso porque um conjunto de enunciados não pode ser considerado sem a observação de regras metodológicas que permitem que eles sejam postos da forma que o são. Ou seja, somente diante dessas regras se pode afirmar se um sistema teórico é convencionalista ou empírico, falseável do ponto de vista do Popper. Eis porque as críticas do convencionalismo eram irrefutáveis. Elas eram elaboradas à luz de regras metodológicas que sustentavam o convencionalismo. Ou seja, uma crítica a esse sistema, interna a ele, seguiria essas regras metodológicas e suas interdições. Por isso é preciso decidir quais regras metodológicas seguir, o que significa decidir que tipo de ciência se fará, visto que a primeira função de todo o conjunto de regras metodológicas em ciência é, como já vimos antes, salvaguardar o critério de demarcação. Se, por um lado, há em Popper uma recusa ao convencionalismo, isso não significa que haja uma completa recusa ao papel das convenções em ciência. Na verdade, o que Popper está recusando nesse ponto são determinados usos das convenções. Assim, há uma recusa dos axiomas interpretados como convenções por parte do Popper. Mas há uma aceitação do caráter convencional das regras metodológicas. As regras metodológicas são convenções de como fazer ciência, de quais são as regras do jogo científico. O único modo para Popper de se evitar o convencionalismo é com regras metodológicas que interditem os procedimentos convencionalistas e garantam a falsibilidade de todo o sistema. Por isso, é preciso estipular como regras que, em primeiro lugar, a introdução de novas hipóteses não pode reduzir o grau de falsibilidade de uma teoria, como faz o convencionalismo, mas deve elevar seu grau de falsibilidade, o que significa, para Popper, um reforço da teoria. Quanto mais falseável uma teoria, maior seu poder de explicação. Isso porque uma teoria mais falseável possui um conjunto maior de eventos que pode contradizê-la, que pode refutá-la. Portanto, essa teoria está interditando um número maior de casos, o que a faz descrever os eventos permitidos com maior precisão. Um enunciado choverá amanhã é menos falseável que o enunciado choverá amanhã entre 5 e 5 e meia da tarde, pois há um conjunto muito maior de casos que tornam esse segundo enunciado falso. Chover 3 e meia da tarde, por exemplo, torna esse enunciado falso, mas não torna falso o enunciado choverá amanhã. Uma segunda regra metodológica necessária para Popper, para que se evite o convencionalismo, é que alterações de definições explícitas de um sistema axiomático devem ser tomadas como alterações do sistema. Ou seja, alterações de axiomas não podem ser feitas visando salvar o sistema vigente. Elas devem ser tomadas como completa reformulação desse sistema. Uma terceira regra metodológica exigida por Popper evita que se escape da falsibilidade colocando dúvidas sobre o observador. Essa regra exige que experimentos intersubjetivamente passíveis de provas serão aceitos ou recusados à luz de contra-experimentos. Ou seja, não se pode apelar para a interferência de aspectos subjetivos do experimentador em relação aos experimentos. O que vale são os experimentos passíveis de serem reproduzidos por outros experimentadores, independente de suas disposições subjetivas. Com as regras metodológicas impedindo que o sistema teórico incorra no convencionalismo,
Como se dá logicamente a relação entre teoria e enunciados básicos? O ponto de partida é, novamente, admitir a existência de enunciados básicos. Caracterizaremos isso melhor a seguir. E os enunciados básicos não são apenas aqueles aceitos pela teoria, mas todos os enunciados singulares e concebíveis, o que inclui, no conjunto de enunciados básicos, muitos enunciados mutuamente incompatíveis. Que são então teorias empíricas? Uma teoria não pode ser considerada empírica se dela se deduz enunciados singulares, e enunciados singulares são necessários para se deduzir enunciados singulares, como vimos anteriormente ao caracterizar as teorias. Uma determinada teoria também não pode ser considerada uma teoria empírica se, por meio de enunciados singulares, se derivem outros enunciados particulares, posto que sistemas tautológicos permitem isso. Também não pode ser considerada uma teoria empírica se ela cumpre a exigência de que, da junção entre teoria e enunciados particulares, se pudesse deduzir mais do que a partir exclusivamente dos enunciados particulares, postos como condições iniciais, pois os sistemas metafísicos, infalseáveis, estariam inclusos nessa caracterização de ciência. Para que uma teoria seja considerada empírica, é preciso que ela apresente um recorte na classe dos enunciados singulares. Por isso, uma teoria considerada empírica, e como teoria empírica para Popper, uma teoria falseável, se ela divide o conjunto dos enunciados básicos em dois tipos. Os enunciados básicos incompatíveis com a teoria, que compõem a classe dos falseadores potenciais, e a classe dos enunciados compatíveis com a teoria, ou seja, enunciados permitidos pela teoria. E dado o caráter restritivo de uma teoria, ela sempre fará asserções sobre os falseadores potenciais, ou seja, ela afirma sobre aqueles eventos que não podem ocorrer sem que a teoria seja falseada. Dito de outra forma, para Popper, é uma teoria científica, é uma teoria empírica, aquela teoria que possui enunciados singulares que contradigam o que as leis, o que as hipóteses dessas teorias estão colocando. Uma teoria para a qual qualquer estado de coisas no mundo torna verdadeiros os seus enunciados não é uma teoria empírica para Popper. É preciso ter claro aqui a distinção entre falseabilidade e falsificação. A falseabilidade é o critério de demarcação, o que garante o caráter empírico de um sistema de enunciados, enquanto a falsificação é um procedimento que exige regras para que se saiba em quais condições um sistema teórico foi falseado. Quais regras? As regras metodológicas que afirmam que uma teoria é considerada falseada somente quando dispomos de enunciados básicos aceitos que a contradigam, o que se põe como condição necessária. Mas não é condição suficiente, uma vez que enunciados dispersos ou que não permitam ser submetidos a testes por outros observadores não levam a tomar uma teoria como falseada. É preciso, então, que haja um efeito susceptível de reprodução. Isso significa também que é preciso que esses efeitos que contradizem a teoria devem sustentar uma hipótese empírica de baixo nível que descreve esse efeito, ou seja, elas devem corroborar uma hipótese falseadora, o que é fundamental para se evitar que uma teoria seja falseada por eventos aleatórios. E como uma hipótese, essa hipótese falseadora, que contradiz a teoria, deve ser submetida a testes nos quais ela deve ser confrontada com enunciados básicos aceitos. Se ela resistir a esses testes, então essa teoria pode ser considerada falseada. Ou seja, a ideia presente aqui para Popper é: eu preciso de enunciados singulares que contradigam aquilo que minha teoria coloca. Tudo bem, mas não basta a ocorrência de um evento particular isolado que contradiga o que minha teoria coloca. Esse evento tem de ser passível de repetição, ele tem de ser passível de teste por outros observadores e, se ele se repetir, se ele for verificado por outros observadores, é preciso ver se ele sustenta uma hipótese de baixo nível de universalidade que contradiz aquilo que é posto pela minha teoria. Se esses eventos particulares corroborarem hipóteses de baixo nível de universalidade que contradigam a teoria, eu tenho assegurado que não é um evento isolado, um evento que talvez não possa ser repetido, que coloca em jogo aquilo que a teoria está formulando. Eu tenho aí
uma hipótese que resiste aos testes da observação, resiste à falseabilidade e que por isso ela pode ser sustentada contra a teoria falseando. Mas o que são esses enunciados básicos? Responder a isso significa dizer de que maneira esses enunciados podem traduzir a experiência, podem dar conta do que é observado. A tradução de um dado da experiência em enunciados não é de forma alguma algo simples. Em primeiro lugar, Popper retoma sua crítica ao psicologismo e seu recurso a nossas experiências sensoriais como base desses enunciados. Por outro lado, tomar a experiência sensorial como base de nossa experiência implica novamente a aceitação do indutivismo. A experiência perceptiva é sempre um evento singular. E retomamos aqui o problema da passagem de eventos singulares para descrições gerais. Além disso, assim singular, a experiência sensorial é subjetiva, o que repõe o problema do psicologismo que Popper busca afastar da ciência. Popper encontra na obra de Fries a formulação de um trilema que marca para ele o problema da base empírica. Uma maneira de se tomar os enunciados da ciência é aceitá-los dogmaticamente. No entanto, esse dogmatismo deve ser afastado da ciência, portanto, os enunciados da ciência devem ser justificados. Mas, logicamente, enunciados só podem ser justificados por enunciados, o que leva a uma regressão infinita. Mas, logicamente, enunciados só podem ser justificados por enunciados, o que leva a uma regressão infinita. Justificar um enunciado exigiria recursos a outros enunciados, que deveriam ser justificados por outros enunciados, e assim a série se estende. Uma forma de se evitar essa regressão infinita seria o recurso ao psicologismo, ao se postular que enunciados também podem ser justificados por experiência perceptual. Esse é o ponto de vista de Fries, como de vários outros autores, de que a experiência sensória fornece um conhecimento imediato, que servirá de base para justificar o conhecimento mediato, ou seja, os demais enunciados de uma cadeia de enunciados, tais como os conhecimentos da ciência. Eis porque as epistemologias sensualistas e positivistas afirmam que a ciência fala de nossas experiências, sendo a percepção o que nos dá conhecimento dos fatos. É a percepção a fonte de todo o conhecimento das ciências empíricas. Esses enunciados que diretamente traduzem aquilo que é dado na percepção, esse conhecimento imediato, são acompanhados de uma sensação de convicção, o que nos faz saber se eles são verdadeiros ou não verdadeiros. Novamente, essa formulação incorre nos problemas da indução e dos universais, visto que a ciência tende a se dar por enunciados universais e a experiência perceptual fornece sempre aquilo que é imediatamente singular. A tentativa de sair dessa dificuldade, fazendo recurso às sentenças protocolares, também se mostrará insuficiente para Popper. Sentenças protocolares são sentenças que traduzem diretamente aquilo que é dado na experiência. Para os defensores desse ponto de vista, e aqui a referência de Popper é diretamente ao positivismo lógico, não se trata de falar mais em experiências ou percepções como o termo último que justifica o discurso sobre a experiência, mas encontrar essas sentenças que justificam esse discurso. O que sustenta isso? Ou dito de outra forma, o que sustenta a semelhança entre enunciados e o fato que eles descrevem? Enunciados são comparáveis apenas a enunciados. Sendo assim, a correspondência entre o enunciado e um fato é a correspondência lógica entre enunciados de diversos tipos de universalidade. Assim, os enunciados adquirem sua justificativa de enunciados de níveis inferiores de universalidade, até se chegar ao enunciado que registra a experiência. Carnap oferece uma solução distinta para esse problema, mas ainda sobre as mesmas bases. Para ele, a investigação filosófica diz respeito a formas de se expressar. Portanto, a linguagem da ciência não falará de objetos e fatos, mas de palavras e sentenças. Por isso, ele separa o modo formal de expressão, logicamente rigoroso, típico, por exemplo, da ciência, e o modo material, sendo que este modo material tem de ser traduzido no modo formal de expressão. Com isso, a formulação de Carnap mostra que sentenças devem ser justificadas por sentenças. Mas para Popper, Carnap está apenas recolocando para o âmbito formal o problema do psicologismo,
pois a justificação será feita a partir de sentenças protocolares que não exigem justificação e servem de base para todas as outras sentenças. O que é o mesmo que dizer que essas sentenças protocolares equivalem aos dados sensoriais. Já para Neurath, as sentenças protocolares devem assumir a forma de registro específico de protocolos de experiência. Ou seja, ao invés de proposições como "a mesa é azul", passa-se agora para sentenças como "percebo que a mesa é azul". Para Popper, o progresso de Neurath em relação a Carnap é considerar que as sentenças protocolares são revogáveis, ou seja, elas podem ser reformuladas quando entram em conflito com a observação, o que abre as portas para uma completa reformulação do sistema. Mas ele não apresenta regras para que essas sentenças protocolares sejam aceitas ou rejeitadas. Sem essas regras, pode-se aceitar ou rejeitar qualquer sentença protocolar inconveniente, o que significa voltar a incorrer no convencionalismo, uma vez que a rejeição de sentenças protocolares inconvenientes pode tornar qualquer sistema justificável. Frente a esse estado do problema, a formulação de Popper para assegurar a objetividade da base empírica se dá pela separação entre ciência empírica e o que ele chama de nosso conhecimento. Isso se dá, em primeiro lugar, pela aceitação de que somente a observação pode fornecer conhecimentos de fatos. Mas é preciso uma mudança no questionamento epistemológico. Ao invés de perguntar como devo justificar que meu enunciado traduz a experiência de maneira certa e indubitável, a pergunta deve ser: como submeter enunciados científicos a testes considerando suas consequências dedutivas e quais consequências devemos selecionar, uma vez que elas devem ser submetidas a testes intersubjetivos? Isso é admitido facilmente pela lógica, uma vez que, aceitas as regras dedutivas e os objetos do universo no discurso, apenas a aplicação dessas regras, conhecidas por quem submeterá uma demonstração a teste, basta para se verificar a validade ou não de determinada dedução. Mas, em ciência, ainda se encontra essa necessidade de um sentimento de verdade do enunciado. A separação de Popper coloca, de um lado, o que ele chama de nosso conhecimento, como um sistema de disposições, o conjunto daqueles sentimentos, o que, para Popper, interessa apenas à psicologia, quer dizer, é passível de ser objeto de uma ciência empírica específica. Mas, para assegurar a validade de uma cadeia de raciocínios, é preciso colocá-la em uma forma que ela possa ser submetida a teste por qualquer observador. Mas, para assegurar a validade de uma cadeia de raciocínios, é preciso colocá-la em uma forma que ela possa ser submetida a teste por qualquer observador, reduzindo o problema a partes passíveis de testes por qualquer um que aceite as regras lógicas. O mesmo deve ocorrer nas ciências. Os enunciados devem ser postos de tal forma que eles possam ser submetidos à prova por qualquer um que domine a técnica empregada para a realização desses testes, o que significa aceitar as regras metodológicas da ciência. Além disso, os enunciados básicos devem ser observáveis, ou seja, susceptíveis de serem submetidos a testes intersubjetivos. É preciso tomar cuidado para não se incorrer em um psicologismo nesse ponto. Observável aqui não significa apreendido pela percepção, mas sim passível de teste intersubjetivo, o que coloca, de um lado, a experiência pessoal de observação, que é sempre pessoal e singular, e com isso escapa ao teste, e de outro lado, a observabilidade, uma característica do evento em questão, e que o torna passível de ser repetido por outros. Com essas formulações, Popper pode então apresentar uma solução para o trilema de Fries. Há sempre uma relatividade da base empírica, isso é preciso que haja uma decisão sobre qual é o ponto em que se deve parar a cadeia de enunciados, uma vez que não há, logicamente, nada que determine a se parar em determinado ponto. Isso implica que enunciados básicos podem ser submetidos a novas provas, e essas provas a novas provas. Ali, onde antes se via um problema para a base empírica por não se encontrar o termo último dessa série, Popper encontra algo fundamental para as ciências empíricas. Essa relatividade da base empírica assegura o caráter hipotético dos enunciados científicos e, portanto, passíveis de serem substituídos por novas hipóteses.
Assim, os enunciados em que decidimos parar a série de provas são dogmas, uma vez que foi uma decisão se parar naquele ponto e não submeter mais a provas. Mas dogmas passíveis de uma redução ao infinito, o que não é problema, pois não se trata de provar qualquer enunciado. Eles devem apenas não ser contraditos pelos enunciados da observação. E, ainda que a decisão de parar em determinado ponto possa ter uma causa, por exemplo, um sentimento subjetivo do cientista que o leva a não prosseguir na cadeia de enunciados, essa causa não diz respeito à lógica da ciência, ainda que possa ser objeto de estudo da psicologia empírica. Portanto, essa causa não justifica o enunciado básico em que a série se deteve. É preciso, então, uma decisão metodológica quanto à aceitação de enunciados básicos, o que vai orientar a aplicação da teoria quando ela é posta à prova. A teoria escolhida será aquela que melhor resistir a testes intersubjetivos. A relatividade da base empírica nos mostra um duplo papel que existe para as convenções na formulação de Popper. Como determinações da maneira em que a ciência deve funcionar, as regras metodológicas são convenções com o objetivo de proteger o critério de demarcação. Mas há também convenções sobre os enunciados básicos. É preciso que se convencione quais serão os enunciados básicos, em que ponto a cadeia de enunciados deve parar, a partir de regras metodológicas. Mas, ao contrário do convencionalista, que estipula decisões sobre sentenças universais, sobre os axiomas, para Popper as decisões e convenções devem ser sobre os enunciados básicos, que são enunciados singulares. Todo esse mecanismo de operação da ciência assegura seu caráter de conhecimento cumulativo, de conhecimento em contínua ampliação, uma vez que a teoria seguinte deve explicar tudo o que a teoria anterior explicava e os eventos que refutavam a teoria anterior. É isso que significa resistir mais aos testes. Até a próxima.